não sei, eu achei mais perfil de Fundamental 2, mas eu posso tentar montar um questionário um pouco mais complicadinho aí para vocês, principalmente quando a gente for falar de Descartes, que é um dos queridinhos do vestibular, acho que é o queridinho número 1 do vestibular, é Descartes, e já é uma das nossas próximas aulas, tá? Bom, vocês já estão colocando nome e número aí, mas eu já vi que estão todos presentes, pessoal. Na aula passada, só para retomar um pouquinho, a gente começou a falar de Renascimento, eu passei para vocês algumas características. E a gente falou da filosofia política de Maquiavel. Vocês leram a história em quadrinhos que eu coloquei para vocês sobre Maquiavel? Turma? Eu li, eu gostei. Tá. Eu O acho livro que é nesse estilo também, professora? não. Por isso que Ah, eu coloquei a história em quadrinhos. A linguagem do livro é outra, é bem complicada, assim, e tem algumas traduções que não são tão boas. Por isso que eu prefiro a linguagem da história em quadrinhos. Eu acho que passa bem com os conceitos, né, a filosofia do Maquiavel e também o contexto que ele estava inserido, e com uma linguagem mais dinâmica. Eu acho bem interessante aquela história em quadrinhos do Maquiavel. Na aula de hoje a gente vai falar de Montaigne, que é um filósofo que também trabalha um pouco a filosofia política, mas ele trabalha muito a questão ética e moral. Ele tem um estilo novo dentro da filosofia, que ele trabalha com ensaios, e esses ensaios são ensaios pessoais. Ele escreve sobre narrativas, né, da vida dele, e como aquelas teorias, aqueles conceitos que ele está trabalhando funcionam. E aí também a gente vai ver um filósofo que já é um filósofo da ciência, que é o Francis Bacon, tá? A gente vai falar dos dois aí na aula de hoje. São teorias simples, não é difícil de entender nenhum dos dois. O Bacon cai mais no vestibular, e o Montaigne, quando cai mais em interpretação de texto. Mas é raro, assim, tem poucas questões que eu encontro em vestibulares aí, principalmente no Enem, sobre Montaigne. Cai mais interpretação de texto, então fica mais simples de você responder, porque ele tem uma narrativa diferente, ele tem um estilo diferente, então ele também faz parte da própria literatura, tá? Então ele vai falar sobre ética e política no Renascimento. Michel de Montaigne está entre 1523 a 1592, ele escreve em formas de ensaios. Então ele nasceu e morreu na França. Seu pai era um rico comerciante de vinho, ele tinha uma cultura um pouco diferenciada aí dos demais filósofos que a gente vai falar depois. Teve a oportunidade, o pai dele, né, proporcionou para ele uma educação esmerada, sendo que aos 13 anos de idade sabia mais latim do que francês, então ele tinha uma educação super culta, assim. Montaigne ficou famoso pelos seus ensaios, dividido em 3 livros, escritos entre 1580 a 1588. Ele surge num cenário de guerras religiosas, a gente tem a Reforma Protestante, que acontece nesse período, vocês já viram isso em história, e dessas amargas experiências que ele está vivendo na França, ele escreve a sua obra Ensaios. O homem se pretende escapar à sua limitada condição humana e transforma-se numa besta, segundo Montaigne, né? Então, a gente, nessa necessidade de sair dessa nossa carapaça, a gente acaba se transformando em pessoas ignorantes que julgam os outros. Ele tem uma crítica, assim, bem forte em relação às pessoas que criticam, que fazem a crítica em cima de outras culturas. A gente também está no processo de navegação, de expansão comercial marítima, então uma cultura vai começar a julgar a outra, ele também trabalha muito com essa questão e faz uma crítica em relação a isso. Para ele, tudo é questão de limites, da razão, da moral e da ética. O ceticismo de Montaigne, que é o ceticismo, é aquilo que coloca em dúvida, né, coloca as questões que estão na época dele em dúvida, situa-se no lado oposto do otimismo humanista e dos primeiros tempos do Renascimento. Então, ele faz uma crítica aí ao homem, a gente tem o antropomorfismo aí no centro como uma das características do Renascimento, e ele vai fazer uma crítica em relação a isso. Os pensadores estoicos vão influenciar diretamente o Montaigne. Lembra que a gente viu o estoicismo no primeiro ano do ensino médio, aí no finalzinho, a gente vê as 4 escolas filosóficas do período do helenismo, né? As suas inspirações vêm então dos estoicos, e a sua tese educativa visava a formação do juízo, do julgamento, né, particular e moral, mais do que a do juízo científico. Então, ele é um filósofo que a gente vai trabalhar na aula de hoje, mas ele tem esse ponto de vista mais ético e moral do que científico, diferente do Francis Bacon, que a gente já vai falar dele. Para Montaigne... Oi? Rapidinho, você vai fazer aula com o PowerPoint hoje ou você só vai ir assim, falando? Como assim? Não, tipo, que nem a última aula que você compartilhou a tela do slide. Ah, eu não tô compartilhando, gente? Não. Ah,
Ainda bem que você avisou. Eu comecei a aula empolgada aí e não compartilhei. Calma aí. Foi um erro meu, gente. Foi? Foi, Agora foi. foi. Ah, bom. Depois de 5 aulas EAD, eu já tô ficando meio perdidinha aqui. Deixa eu voltar lá. Desculpa, tá, pessoal? Então, vamos lá. Para a montanha, a filosofia é a arte de conhecer para aprender a viver bem e a morrer bem. Então, pensar sobre a vida tem um pouco esse peso aí do socrático, né? Que uma vida sem exame não merece ser vivida. Então, a vida tem que ser repensada para poder criar uma arte de viver bem e também morrer bem. Como assim morrer bem? Não só em relação à questão da saúde do corpo, mas morrer com a consciência tranquila. Você não ter aquele peso na consciência por ter feito algo errado para outra pessoa ou para o próprio mundo. Então, Montaigne, suas viagens pelo mundo, ele era rico, era filho de um comerciante de vinho, então ele sempre viajava com o pai dele, alerta-nos para a principal entrave ao bom entendimento do comportamento dos outros povos, a incapacidade de cada pessoa colocar-se no lugar da outra. Olha como isso é atual, né? Como que a gente é incapaz até os dias de hoje de se colocar no lugar da outra pessoa. E diante disso, como a gente estava tendo muita expansão comercial marítima, as pessoas começam a julgar os povos e as culturas diferentes só sobre o seu olhar, só que não se colocar no lugar do outro para poder construir esse julgamento. Então, é uma filosofia mais ética e moral aí. Continuando aqui as apresentações dos slides. Toda a filosofia de Montaigne está condensada no lema socrático, o que seja, né? O que é que eu sei? Que ele mesmo mandou cunhar numa moeda. Este lema explica-se pelo ceticismo. Trata a filosofia como um saber presunçoso. A presunção é nossa doença natural e original, achar que sabe tudo, né? Isso é algo que ele vai condenar e a gente sempre tem muita coisa para conhecer no mundo. Por isso que o lema dele é o que é que eu sei, né? O que eu sei sobre isso para poder construir o meu juízo em cima disso, em cima de outra cultura, tá? Então, a presunção é a nossa doença natural e original, e a filosofia em seus altos voos metafísicos é apenas um produto da vaidade humana, segundo Montaigne. A razão, pensa Montaigne, não pode alcançar certeza alguma, mas o homem tem que se acostumar a viver na incerteza e suportá-la estoicamente. O que é suportá-la estoicamente? Com uma certa tranquilidade. Então, eu não posso julgar, por exemplo, a Paola sobre o meu olhar, porque eu não vivo a vida da Paola, eu não estou na pele da Paola para ela ter agido de determinada maneira. Então, esse é o ceticismo. O que eu sei sobre ela para poder julgar ela, né? Então, esse é o ceticismo do Montaigne. Tá? Então, alguns pensamentos extraídos aí dos ensaios de Montaigne. Pode falar. Volta rapidinho, por favor. Oi? Você pode voltar, por favor? Ah, desculpa, volto. Obrigada. Eu vou colocar esses slides para vocês lá no Moodle, tá, turma? Então, não se preocupem. O Montaigne é um dos primeiros filósofos a trabalhar essas questões do juízo, né, de julgar o outro. O que eu sei sobre o outro, como que viver o outro, para poder construir o meu próprio juízo. Diga, Natália. Eu não tô vendo a sua tela, tá compartilhando? Gente, de novo. Eu acho que parou de compartilhar. Mas eu não cliquei no parar de compartilhar. É que a gente não tá vendo. Foi? Tá aí. Agora foi. Eu não cliquei no parar. Posso mudar já, turma? Ainda Pode não, mudar? peraí. Tá, eu espero. Eu vou pôr os slides para vocês também no Moodle. Ou se vocês preferirem dar um print screen na tela, também não tem problema. Pode passar. Pode? Beleza. Deixa eu voltar lá, então, porque eu vim na tela para falar com vocês. Deu para entender até esse ponto, pessoal, a filosofia do Montaigne? E aí, algumas frases tiradas do livro do Ensaios, né, de Montaigne, que ele fala que duvidar, negar mesmo, não é deixar de aprender. Quando você duvida, você vai buscar o conhecimento. Então, é buscar esse conhecimento, é buscar esse aprender. Uma outra frase,
Por diversos meios chega-se ao mesmo fim. Lembra que os meios justificam os fins, né? O fim justifica os meios lá do Maquiavel. Então, por diversos meios chega-se ao mesmo fim. Só que depende aí de você qual é o meio que você vai escolher, qual é o meio que você vai viver eticamente e com tranquilidade para bem morrer depois, para poder chegar àquele fim que você deseja. As ações julgam-se pelas intenções, né? Essa frase é um pouco problemática aí do Montaigne. Porque, em direito, quando a gente vai fazer o julgamento de alguém, você não vê a intenção, você vê o resultado, né? Ah, eu matei o outro, mas eu queria o bem do outro. Não tem isso, querer a intenção, né? O que você vai responder pela ação, pelo concreto, pelo realizado. Mas, segundo Montaigne, aí as ações julgam-se também pelas intenções. A sua intenção era boa? Então, significa aí que foi também uma ação boa, segundo Montaigne. Uma mesma linha de conduta pode levar a resultados diferentes, que tem um pouco a ver com a frase de cima, né? Você sempre agiu corretamente, você fez aquilo com uma boa intenção, mas deu ruim, né? Então, pode ser com que o resultado seja diverso, aí que as pessoas te julguem de maneira diferente. O homem não cede ao trem a glória que conquistou. E isso é uma crítica aí à questão do egoísmo humano e do fato da gente não se colocar aí na pele do outro também, nem mesmo se você conquistar, ter alguma glória pela ajuda de outra pessoa. A pessoa vai falar, olha, é minha, foi eu que fiz, tá? Então, são algumas críticas aí à própria humanidade que está se constituindo ali nesse período dos primeiros estados nacionais, a formação dos primeiros estados e do período do absolutismo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, turma? Uma outra crítica aí que ele vai fazer é a questão da hipocrisia do ser, esse egoísmo, né? Então, Michel de Montaigne, seus ensaios, principalmente no ensaio chamado Da Vaidade, ele intitula os ensaios com diversos temas, um dos ensaios mais famosos dele é sobre a vaidade. Ele procura visualizar a hipocrisia do ser. Quando os filósofos propõem regras que excedem a nossa prática e as nossas forças, ele diz, vejo frequentes vezes proporem-nos modelos de vida que nem quem os propõe, nem os seus auditores, tem alguma esperança de seguir, ou, o que é pior, desejo de fazer. Da mesma folha de papel, onde acabou de escrever uma sentença de condenação do adultério, o juiz rasga um pedaço para enviar um bilhetinho amoroso à mulher de um colega. Então, ele faz uma crítica aí à hipocrisia humana, principalmente em relação à questão das religiões, né? Aquela pessoa que se diz cristã julga o outro, sendo que o ato de julgar não condiz com o fato dele ser um cristão. E até hoje a gente tem essa hipocrisia do ser humano, ele é um dos primeiros que vai trabalhar essa questão. Tá? Esse é o Michel de Montaigne. Ele pouco cai em vestibular, o que é interessante dele é vocês perceberem que ele tem um estilo diferente dos demais filósofos até então. Ele escreve sobre a vida das pessoas, sobre a sua própria vida e as questões morais que o cercam. O peso da filosofia moral dele é grande, tá? Vai ser bem importante dentro da história da filosofia. Ele é pouco lido ainda aqui no Brasil, pouco estudado aqui no Brasil, e que raramente cai em vestibular. Quando cai, alguns trechos desses ensaios que são gostosos de ler, são textos fáceis, não tem uma linguagem carregada, e que é uma questão de interpretação. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então, a gente vai começar a entrar em um outro ponto aí importante dentro da filosofia do Renascimento, que é a consolidação das ciências da natureza, né? A física, a química e a biologia. O primeiro que a gente vai ver é o Francis Bacon, tá? O Francis Bacon, ele vai tentar teorizar, criar regras aí para poder construir e consolidar principalmente a física. Então, o que ele faz? O que ele vai ser importante aí? Tá compartilhando a tela ainda, né? Então, segundo Francis Bacon, a razão e a experiência são as bases da ciência moderna, e a gente vai ter uma briga importante aí depois em relação à razão e experiência. A gente vai ver o racionalismo de Descartes e depois o empirismo de John Locke e David Hume, tá? Então, sobre a transição do pensamento do período moderno, o filósofo e historiador Alexandre Coiré observou o seguinte: pessoal, o historiador da filosofia Alexandre Coiré sempre cai em vestibular, tá? Ele é contemporâneo, ele vai estudar a história desse período de transição,
ele tem um livro super importante chamado Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, que é essa transição do período medieval, que é o mundo fechado, cada um no seu feudo, sem poder questionar ou duvidar as questões sobre o céu, porque tudo é dogma da Igreja Católica, ao universo infinito, quando começam as grandes navegações, a expansão comercial, eles começam a colocar em xeque aí a questão do geocentrismo, então eles olham para o universo e percebem que, na verdade, o universo é infinito, que pode ser buscado novos conhecimentos e construir novas teorias e não seguir apenas os dogmas da religião católica. Tudo bem? Ele é super importante, ele sempre cai em alguns trechos aí do livro dele. Ele vai dizer o seguinte: o homem perdeu seu lugar no mundo, ou mais exatamente, perdeu o próprio mundo que formava o quadro de sua existência e o objeto de seu saber, e precisou transformar e substituir não somente suas concepções fundamentais, mas as próprias estruturas de seu pensamento. E que vai estruturar essa forma de pensar é o Francis Bacon, dentro das academias mesmo, dentro dos contextos das universidades, tá? Então, foi nesse contexto que surgiram alguns problemas conceituais, conceitos fundamentais da filosofia moderna: a busca de um ponto fixo, o mundo como representação e a procura de um método. A procura de um método é método matemático mesmo. Como que a gente pode transformar essa linguagem do mundo em um método matemático, que vão começar a surgir aí as fórmulas da física e da química, transformar a linguagem da ciência natural, da natureza, em uma linguagem matemática. E quem é forte nisso aí é o Descartes. Então, a gente vai começar falando do Francis Bacon para depois ir para o Descartes. Quem foi Francis Bacon, né? Ou então Chico Toicinho, como o Boni zoa. Bom, Professora, oi. você pode voltar rapidinho? Sim. Obrigada. Sim. Quando puder me mandar, avisa aí, tá? Pode mudar, obrigada. Então, vamos lá. Quem foi Francis Bacon, né? O que ele fez? O que vai mudar nesse período? Então, Francis Bacon está no período de 1561 a 1626. Ele realizou uma obra científica de inegável valor e é considerado um dos fundadores do método indutivo de investigação científica. Se eu não me engano, no primeiro ano do ensino médio, tá? Vocês tiveram aula de química com o Andreoli? Foi isso, pessoal? Foi, né? Ele trabalha essa questão da investigação do método científico com vocês logo no início, quando ele vai começar as aulas dele. Tô certo disso ou não? Sim, o método científico. Sim, então é o Francis Bacon, que é o pai aí dessa investigação do método científico, tá? Ele vai trabalhar a questão do método indutivo de investigação científica. Atribui-se a ele também a criação do lema saber é poder. Quanto mais sabedoria, quanto mais conhecimento e domínio da própria natureza, mais poder aqueles governos ou as universidades as pessoas vão ter, né? Que revela a sua firme disposição de fazer dos conhecimentos científicos um instrumento prático de controle da natureza com vistas à expansão da prosperidade humana. E isso a gente pode aplicar até os dias de hoje, né, em relação ao próprio coronavírus. Quanto mais conhecimento, mais poder a gente vai ter sobre esse vírus, sobre essa doença, e aí também mais poder de cura e de voltar à vida normal, e também de vender a vacina que você vai desenvolver. Então, essa busca pela vacina, a busca pela cura, não é só por conta da humanidade, mas também é um interesse econômico, porque você pode patentear aquela descoberta que você fez. Então, ele percebe isso já nesse período, tá? E ele vai tentar criar um método para poder deixar a física e a química certinha, quadradinha, porque cada universidade, cada pesquisador fazia da sua maneira e em condições de temperatura e pressão, por exemplo, diferentes, chegando a resultados diferentes. Isso vai criar uma certa dúvida aí da própria ciência, então ele vai tentar consolidar a ciência e esse método de investigação científico, tá? Ele vai falar que o grande problema, né, cai na teoria dos ídolos aí, que a gente cria certos ídolos. O que são ídolos, né? Ídolos vem do latim, que é uma palavra ídolo, que significa imagem, simulacro ou fantasma, que nos levam ao erro, tá?
Bacon usava a palavra ídolo com sentido específico de erro enraizado no pensamento do ser humano, que é uma falsa noção, preconceito ou um mau hábito mental, que faz com que a ciência caia em erro. Então, ele vai consolidar esse método dele para que esses cientistas, esses pesquisadores das universidades, não caiam nesses erros. O que são esses ídolos? Quais são esses ídolos, né? Então, em sua obra Novum Organum, expressão latina que significa novo instrumento, um novo instrumento para a ciência e para os cientistas que estão surgindo, o filósofo destaca 4 gêneros de ídolos, de erros, né, que entorpecem a mente humana e prejudicam a ciência. O primeiro deles é o ídolo da tribo, que são as falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza da espécie humana. Então, a nossa razão para o Francis Bacon, ela tem uma certa limitação, não tem como, por exemplo, você construir uma prova da existência de Deus, sendo que Deus é uma questão de fé, de crença, e diz respeito à teologia, e teologia não é ciência. Então, para que discutir questões que a nossa razão é limitada? Né? Então, ele chama isso de ídolos da tribo, de você ficar cultuando algo, mas que a nossa razão é incapaz de dar explicações racionais e científicas para aquele algo, tá? Então, isso é um erro, ele elimina da ciência. O ídolos da caverna, que são as falsas noções do ser humano como indivíduo, e aí faz alusão ao mito da caverna de Platão, é você considerar aquilo como uma verdade, enquanto você não vai buscar, com o uso da razão, a verdade sobre aquela coisa, você fica naquele mundo de sombras, e tomam as sombras como verdadeiras. Diversos cientistas, em uma pesquisa realizada em condições de temperatura e pressão diferentes, acreditam que o resultado dela é verdadeiro e não vão buscar a verdade. Será que aquilo realmente deu certo? Né? Será que se eu fizer essa pesquisa de novo vai estar correta? Então fica ali dentro da sua caverninha e acredita que aquela sombra, aquele resultado é o correto e não vai tentar buscar outros métodos de investigação para ver se chega no mesmo resultado. Ídolos do mercado ou do foro. Foro é praça, né, praça pública aí, que são as falsas noções provenientes da linguagem e da comunicação. Por quê? Como a ciência estava se consolidando e a imprensa já tinha sido criada, eu posso publicar os meus artigos, as minhas pesquisas, né? Mas por um erro de interpretação de um ou de outro, ou uma falsa noção aí, um erro de linguagem, de comunicação, às vezes essas teorias científicas não batiam, né? Os mesmos pesquisas, os resultados não batiam, por erros de interpretação. Então, ele acha que isso tem que ser eliminado da ciência. Qual é o melhor jeito de eliminar isso? É transformar uma linguagem universal. Qual é a linguagem universal? A linguagem da matemática. Né? Então, são as expressões da física e da química começam a ser criadas e podem ser aplicadas de maneira universal. Dizer a fórmula da aceleração aqui no Brasil, é a mesma fórmula para qualquer outro lugar. Então, essa linguagem matemática é uma linguagem universal. Aí, a gente elimina aí os ídolos do mercado do foro. E os ídolos do teatro, que são as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas e culturais vigentes. É você colocar em dúvida mesmo aquilo que veio anteriormente, né, que são os ídolos do teatro, que estavam no palco visível para todos os cientistas. É começar a colocar em dúvida aquele palco, aquilo que tinha sido construído até então, para, a partir dessa nova linguagem matemática, desse novo método que é criado, verificar, né, se aquilo que estava no palco sob o olhar de todos é o correto mesmo ou não, tá? Eliminando esses 4 ídolos, você consegue construir uma ciência que seja uma ciência universal, válido para qualquer lugar. Assim, não tem como a gente dizer que a fórmula da aceleração é diferente em determinados lugares. Ela tem que ser a mesma, ela tem que ser universal. Então, criando essa linguagem, eliminando esses ídolos, a ciência ela passa a ser universal. Para eliminar esses ídolos, ele vai propor aí o método indutivo. O que é o método indutivo de Francis Bacon? Então, para combater os erros provocados pelos ídolos, Francis Bacon propôs o método indutivo de investigação, baseado no exame rigoroso dos fenômenos naturais, que cumpriria as seguintes etapas. Primeiro, observação. Né? Então, fazer uma observação atenta e rigorosa da natureza para a coleta de informações. Então, ir a campo, né? O cientista, o físico, o químico, o biólogo tem que ir a campo, colocar a mão na natureza mesmo, né? Nas pesquisas que ele está fazendo. Depois que você fez essa coleta de
de dados através da observação, você vai fazer uma organização racional dos dados recolhidos empiricamente. Então, você vai a campo, faz depois uma organização racional, transformando isso em expressões, uma organização matemática mesmo, em dados estatísticos, né, vendo como que é falível, quais são as condições que aquele resultado não dá certo. Então, é transformar isso numa linguagem matemática e fazer uma organização racional. Depois vem a formulação das explicações gerais, que são as hipóteses, que passam a levar à compreensão do fenômeno estudado. Então, você vai criar hipóteses. Uma hipótese, ela ainda precisa ser verificada se ela cabe em todas as condições, que são as variáveis, né? Então, tem passo a passo de como construir uma teoria científica com uma validade universal. Feito depois esse terceiro passo, que são as hipóteses, é a comprovação ou não dessa hipótese formulada mediante de experimentações repetidas em novas circunstâncias, né? Então, ver se não tem, de repente, uma variável aí que aquele resultado escape. Será que aquela hipótese é válida para todas as condições? Então, vai fazer cansadamente, aí, de diversas vezes, essas experimentações para poder, sim, construir uma teoria. Então, ele cria um método aí, que vai ser um método universal, válido nessas universidades que estão se consolidando, para poder também consolidar a física, a química e a biologia enquanto ciência, porque não, de nada valeria um cientista pesquisar de determinada maneira e outro de outra maneira, tá? É isso aí que o Francis Bacon coloca aí como regra para poder construir a ciência e consolidar a ciência também. Então, aqui tem uma representação desse método indutivo de Francis Bacon. Primeiro, aqui, a gente tem a observação dos fenômenos, aí depois a gente passa esses fenômenos aqui para parte escrita, racional, para as fórmulas da matemática, da física e da química, e aí a gente começa a criar, aí na parte C, leis, teorias, princípios e conceitos para aplicar na realidade, para poder realmente ver se ela é válida ou não, tá? Existem causas não observáveis que deu alguma falha na minha hipótese? Então, a gente volta ali para os fenômenos, para poder construir mais, de novo, essa formulação racional, até criar algo que pode ser aplicado em todas as condições e em qualquer lugar, formulando, então, uma teoria científica. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vocês querem perguntar algo? Turma? Eu não tenho dúvida. Oi, Paola. Eu não tenho dúvida. Não? Deu para acompanhar tudo os bem. slides? Eu parei de partilhar agora, né? Eu não estava partilhando de novo. Não, tá sem Não tava assim, compartilhar. tava. Então tá. Eu falei, opa, peraí, que agora que eu voltei, não tá partilhando. Tá. Então, a partir daí, eu coloquei para vocês uma atividade, eu criei um campo-tarefa lá no Moodle, que vocês vão fazer o seguinte, turma. Vocês sabem que todas as atividades do segundo bimestre aí valem nota, tá? Então, ela faz parte da composição da nossa nota do segundo bimestre. Deixa eu compartilhar novamente. A partir desses ídolos que eu falei para vocês do Francis Bacon, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão relacionar os 4 ídolos propostos por Francis Bacon, da teoria dos ídolos, né, com situações concretas da atualidade, principalmente pensando em relação ao coronavírus, tá? E aí vocês vão fazer um relato do que vocês encontraram, vocês vão dar exemplos aí desses 4 ídolos, né, que eu falei para vocês, que é o ídolo da tribo, o ídolo da caverna, do mercado ou do foro e o ídolo do teatro, em relação a alguma questão da atualidade. Precisa ser necessariamente sobre o coronavírus? Não, não precisa. Para vocês retomarem esses 4 ídolos, eu coloquei para vocês lá no Moodle, já está lá, um material de apoio sobre o Renascimento, já tinha colocado na aula passada, e está especificamente lá na página 7, a teoria dos ídolos do Francis Bacon. Esse material de apoio vai até Descartes, não precisa de ler inteiro, né? Ainda vou dividir as aulas aí para vocês, para a gente poder chegar em Descartes, tá? Mas a tarefa da aula de hoje é relacionar esses 4 ídolos aí com alguns erros das questões que nos cercam aí da atualidade, beleza? Turma? Roberta, Beleza. que tão longo tem que ser o relato de cada um? Eu não vou limitar a quantidade de linhas, pessoal. Eu acho que às vezes a pessoa justifica e argumenta em uma linha, e é uma justificativa, uma argumentação que você olha e fala, caramba,
É verdade. Aí tem gente que escreve 10 linhas, enrola e não diz nada. Então, para ser muito sincera, a quantidade não é qualidade. Eu prefiro que deixar livre, e aí você pode desenvolver um pouco mais as suas ideias, tá? Eu prefiro assim, Natália. Mas Diferente é de redação. pegar um dos ídolos e daí relacionar com algo da atualidade e explicar? É só isso? Só isso. E justificar. E no Moodle, a atividade estava para entrega, tipo, em 2 semanas, não é? Ou Sim, porque você já viu lá a tarefa que eu coloquei para vocês? eu vi. Tá. Eu coloquei 2 semanas porque a São Francisco é a primeira a ter essa aula. Então, por exemplo, a turma do Butantã só vai ter no dia 8, né? Por isso que eu deixei a entrega até o dia 15. Tá? Entendi. Tá bom? Mas eu prefiro que a turminha da São Francisco, se puder entregar até a nossa próxima aula, que é quinta-feira, seria melhor, assim, vocês já tiram alguma dúvida que tenha ficado e eu já dou uma olhada na atividade de vocês. É mais pensando na turma do Butantã, que só vai ter aula comigo na próxima sexta, que amanhã é feriado, tá? Tem alguém aqui que escreveu alguma coisa, peraí, quem que foi? A Chloe escreveu no chat. Diga. Eu não entendi, é pra fazer, tipo, um parágrafo por ídolo? Corrido. Isso. Tá, mas Isso. pode fazer, por exemplo, pra ficar mais bonito, assim, em vez de ser um texto completo, tipo, um texto começo, meio e fim, você faz um parágrafo, aí título. Sim, fica melhor, acho que fica mais organizado, né? Como são 4 ídolos, você pode colocar assim, um ídolo da tribo, né? Que são as falsas noções da limitação do nosso uso da razão. Então, você coloca lá um exemplo, né? E explica. Aí, 2, ídolo da caverna. Dá um exemplo, justifica. Pode ser assim, sim, acho que fica até mais organizado, tá? Tá. Não precisa de ser um texto corrido, né? Por isso que eu falei que eu não vou limitar o número de linhas. Depende da sua justificação, da sua capacidade de argumentação. Mais algum? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. É tipo, você tem que pegar um tema da atualidade tipo, ir justificando em cada um desses pontos? Pode ser um tema por cada ponto também, viu, Paola? Ah, pode ser mais de um tema também. Pode, tá? De E repente, pode fazer em tópicos que nem você disse agora, né? sim. Por exemplo, aqui, e da caverna, né, as falsas noções, você pode falar de fake news. Fake news é um exemplo muito claro do ídolo da caverna. Tem muita gente que nem vai buscar se aquela notícia é verdadeira ou não, só lê a manchete e já sai espalhando, né? Vive no mundo das sombras aí. Então, você pode dar mais de um exemplo, não precisa ficar num único tema específico, tá? Mais Outra algum? coisa, então, Pode terminar. por exemplo, assim, em sentido de fonte, essas coisas, você tem alguma preferência? Por exemplo, o professor de redação, ele pede que faça Arial 12, com espaçamento não sei o quê, ou pode ser do jeito que a gente quiser? Pessoal, vou ser muito sincera, como eu coloquei aqui no campo da tarefa e eu pedi para digitar direto no Moodle, tem como vocês escolherem o tamanho da fonte? Eu não sei, eu nunca usei o Moodle como aluna, só como professora. Vocês conseguem? Conseguem A escolher? gente não pode compartilhar com você por um documento no Google? Tá, então eu mudo lá, então pode ser. Mas podem seguir o mesmo esquema da professora de redação, porque é um esquema que a gente vai usar, que vocês vão usar depois na faculdade, né? Arial 12, espaçamento entre linhas de 1 a 1,5, eu acho que fica bem mais organizado. E lá no Moodle, agora, se vocês entrarem na tarefa, tá como digitar no campo do próprio Moodle. Então, eu vou mudar para compartilhar arquivo, tá? Vou fazer isso agora, para não esquecer. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, é isso, turma. Então, tem 5 minutinhos de aula. Eu vou ficar aqui, já vou mudar lá o Moodle. Vocês podem começar a fazer a tarefa se vocês quiserem, tá? Eu acho que o Moodle já tá como colocar arquivo. Porque eu não consigo digitar nele. Eu vou tirar a dúvida agora, então, Daniel. Vamos lá. Ah, não. É que só. Acho que o Moodle, ele já. Calma. O Moodle, ele já tá como. Colocar arquivo. Porque eu não consigo escrever nele. Eu clico nele e ele me dá a opção de colocar arquivo só. Deu a opção? Ele me dá a opção, só que só de arquivo. Ele não me dá a opção de escrever. Ah, Eu entrei aqui agora, ele não. tá. Não, Eu vou ver, então, eu vou deixou. deixar as duas opções abertas para não ter problema. Deixa eu arrumar isso. Segundo ano. Gente, tem tanta coisa no meu Moodle. Que editar.
A data de entrega está até o dia 15 de maio, por conta da turma, né, do Butantan. Aí, tipos de envio, é só envios de arquivos, eu coloquei os dois, pronto, tá, textos online e envios de arquivo, assim vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Eu acabei de mudar aqui. Vocês preferirem enviar arquivo ou fazer direto lá no Moodle, depende de vocês, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não é uma dúvida, mas, tipo assim, uma pergunta. Assim, você vai postar os slides hoje já? Posto. Vou postar agora. Tá, obrigada. Vou aproveitar que o meu Moodle tá aberto. Mais alguma questão? Não? Então, pessoal, um bom feriado para vocês, descansem também, né? E aí, qualquer dúvida, pode mandar por e-mail ou pelo próprio Moodle, que eu respondo para vocês, tá? Eu vou terminar de gravar a aula aqui e já posto também o vídeo para vocês lá no Moodle, beleza?